E aí, galerinha do Axé, povo da Umbanda, tá todo mundo bem? Eu tô gravando esse episódio nas vésperas de um feriado muito importante, não só aqui no Brasil, mas em diversos países que seguem o cristianismo. Porque amanhã é dia de finados. Muitas pessoas aproveitam o feriado prolongado para viajar, para curtir, para passear, e elas acabam até esquecendo o motivo pelo qual existe esse feriado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o dia de finados. Qual é a visão da Umbanda sobre essa data? Vocês sabem? Como que os umbandistas interpretam as visitas aos cemitérios nos dias de finados? Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e como vocês sabem, esse podcast foi criado para a gente conversar sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Bom, o dia de finados, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? É o dia em que as pessoas reverenciam os entes queridos que partiram, aqueles que regressaram para o plano espiritual. E se vocês pensam que essa ideia de homenagear os mortos foi criado pela Igreja Católica, vocês estão equivocados. A origem dessa homenagem é muito mais antiga do que o próprio cristianismo. Segundo os estudiosos, o povo celta já comemorava o dia de homenagear os mortos. Os celtas, para quem não sabe, é um povo que viveu na Europa entre os anos de 1900 a.C. até o ano 600 a.C. É um povo bem antigo, né, gente? E os celtas deram origem a diversos outros povos. Os gauleses na França, os bretões na Inglaterra, os gálatas na Turquia. Todos esses são descendentes do povo celta. E esses povos, eles tinham uma característica em comum, a crença na reencarnação. Olha que interessante, né? Os povos antigos da Europa, assim como os povos antigos da Ásia, e quando eu falo em Ásia eu estou me referindo à China e à Índia principalmente, eles tinham plena convicção de que os espíritos reencarnavam em outros corpos. Esse é um conhecimento que acompanha a humanidade há milênios, mas é um conhecimento que acabou sendo deturpado pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela meio que copiou também esse costume do povo celta de reverenciar os seus antepassados, os seus mortos. Só que para os celtas, a concepção de finados era muito diferente dessa ideia pesada de morte que a Igreja Católica incutiu na mente do povo no decorrer dos séculos. Na época dos celtas, o que acontecia era o seguinte: finados para eles era o final de um ciclo, era o final de um ano produtivo. Porque, como vocês sabem, lá no hemisfério norte, nos meses de outubro e novembro, é quando inicia o outono e o inverno, né? É o contrário aqui do Brasil. E para o povo celta, o dia 31 de outubro era quando eles comemoravam o encerramento da colheita. Era nessa época do ano em que eles começavam a estocar a comida para o inverno. Porque na Europa, o inverno costuma ser bem rigoroso em algumas regiões, né? Então, o final do ano celta terminava no dia 31 de outubro e o ano seguinte começava no dia 1º de novembro. É lógico que eu estou fazendo apenas uma comparação com o nosso calendário, tá? Os celtas da época, provavelmente, eles tinham uma maneira totalmente diferente da nossa de contar o tempo. E nessa celebração de final de ciclo, o povo celta acreditava que aquele dia da celebração era o dia de maior proximidade entre os encarnados e os desencarnados. Eles acreditavam que nessa época, os espíritos dos seus familiares, dos antepassados, se aproximavam do nosso mundo, se aproximavam dos vivos, justamente para comemorar aquele final de ciclo, o final da colheita. E isso era um motivo de muita alegria, de muita comemoração para eles. Eles faziam festas para homenagear os seus mortos.
E era nessa época também, nesse período de festas, que os celtas fabricavam muitas velas. Eles faziam também luminárias para iluminar os dias escuros do inverno. Porque lá no hemisfério norte, diferente do que acontece aqui no Brasil, dependendo da região da Europa, os dias de inverno são muito curtos, né? Escurece muito rápido. Então, as luminárias que eles faziam era muito importante para os celtas enfrentarem o inverno. E segundo a tradição nos conta, nesses dias de festa, para comemorar o fim da colheita e homenagear os mortos, muitas luminárias eram feitas com cascos de abóbora. Os celtas tinham o costume de esvaziar a abóbora todinha. Eles retiravam a polpa da abóbora e deixavam só o casco. E com a casca da abóbora, eles esculpiam luminárias com o formato de cabeças. E eles espalhavam essas luminárias de abóbora por vários locais, porque eles acreditavam que as abóboras iriam iluminar o caminho dos seus parentes mortos que vinham visitar eles naquela época do ano. Muito provavelmente, vocês já relacionaram essa abóbora iluminada dos celtas com o dia de Halloween, né? O dia de Halloween, que também é chamado de Dia das Bruxas. O Halloween que as pessoas comemoram hoje no mundo, principalmente nos Estados Unidos, vem justamente da cultura celta. E percebam, né, que o Halloween até hoje está ligado à manifestação de espíritos. Então, para a cultura celta, essa comemoração significava o encerramento de um ciclo e o início de outro. Vocês umbandistas já devem ter percebido também a relação que existe desse culto do povo celta, que era praticado há 3.000 anos atrás, com a ideia que a gente tem hoje na Umbanda de Obaluaê. Porque Obaluaê, para nós umbandistas, significa muito mais do que a morte, né? A vibração de Obaluaê é justamente isso que os celtas entendiam naquela época sobre o final de um ciclo e o início de outro. Afinal de contas, Obaluaê é o senhor das passagens, é o senhor das mudanças de fase, do reinício. E a morte nada mais é do que a mudança. A morte é o final de um ciclo e o início de outro. É quando a pessoa deixa morrer o seu corpo físico para voltar para o plano espiritual. Percebam que a morte não é o fim de nada, né, gente? E os celtas estavam certíssimos a esse respeito. Eu também penso que a homenagem aos desencarnados deve ser feita com muita alegria, com muito entusiasmo, com a certeza de que a vida continua do lado de lá, ainda mais intensa do que era aqui na Terra. Essa palavra finados, que vem de fim, é totalmente errada. Bom, pelo menos eu acho. Porque a morte do corpo físico é apenas o início de outra fase. É o que os celtas chamavam de mudança de ciclo. det barnet vårt, hvor du har det slik du leter. Ligger det barnet til kan jeg leke ljara. Hoke det barnet vårt, hvor du har det slik du leter. Ligger det barnet til kan jeg leke ljara. Barnet kjøvek dal banana på om jeg tæver. Juret ikke spar stina lava. Barnet kjøvek dal banana på om jeg tæver. Juret ikke spar stina lava. Hoke det barnet vårt, hvor du har det slik du leter. Ligger det barnet til kan jeg leke ljara. Hoke det barnet vårt, hvor du har det slik du leter. Ligger det barnet til kan jeg leke ljara. Barnet kjøvek dal banana på om jeg tæver. Juret ikke spar stina lava. Barnet kjøvek dal banana på om jeg tæver. Juret ikke spar stina lava. Hoke det barnet vårt, hvor du har det slik du leter. Ligger det barnet til kan jeg leke ljara. Hoke det barnet vårt, hvor du har det slik du leter. Ligger det barnet til kan jeg leke ljara. Barnet kjøvek dal banana på om jeg tæver. Juret ikke spar stina lava. Barnet kjøvek dal banana på om jeg tæver. Juret ikke spar stina lava. Mas daí o que aconteceu? O Império Romano começou a expandir os seus tentáculos pela Europa, né? O Império Romano começou a dominar tudo. Ele começou a dominar toda aquela região que era ocupada pelos celtas. E com isso, indiretamente, os romanos começaram a absorver também aquela cultura. E eles levaram essa ideia de homenagear os mortos para Roma. E a Igreja acabou adotando também essa cerimônia. Hoje, na tradição da Igreja Católica, no dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos. É quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, aqueles que morreram com os pecados perdoados. Por isso que se chama Dia de Todos os Santos. E o dia seguinte foi considerado o mais apropriado para fazer orações por todos os demais falecidos, que, segundo a Igreja Católica, ainda precisariam de ajuda para serem aceitos no céu. É por isso que no dia 2 de novembro, a Igreja Católica celebra o Dia de Finados.
E os primeiros registros dessas orações, feitas pelos cristãos para os falecidos, datam do século I. Nessa época era costume das pessoas vivas visitar os túmulos dos mártires, os mártires do cristianismo. E em decorrência desse costume, por volta do ano 732, o Papa Gregório III autorizou os padres a realizar missas em memória dos falecidos. E não demorou muito para o dia 2 de novembro passar a ser homenageado em quase toda a Europa. E a partir do século XV, esse feriado se espalhou pelo resto do mundo. Cada parte do mundo, cada país, celebra essa data de uma maneira diferente, né? No México, por exemplo, existe a Festa dos Mortos. É uma festa que mistura celebração católica com rituais astecas. Bom, eu particularmente, eu vejo uma proximidade muito grande dessa Festa dos Mortos do povo mexicano com o que os celtas acreditavam. Porque para os dois, esse período é um período de festa, né, de alegria, de comemoração. É bem diferente aqui do Brasil, porque aqui no Brasil, a tradição é das pessoas irem aos cemitérios para levar flores, para acender velas, para rezar pelos entes queridos que já morreram. E aqui no Brasil, o Dia de Finados parece que tem um certo peso, né? Mas percebam que em toda cultura ou toda civilização, existe uma atenção especial dirigida aos mortos. Quer essa atenção, esse cuidado, esteja diretamente relacionado com alguma religião ou não. No caso dos celtas, por exemplo, essa comemoração não estava relacionada a uma religião, porque a religião dos celtas era o contato com a natureza, né? Afinal de contas, os celtas eram um povo pagão. Mas vamos voltar para o Dia dos Finados que a gente comemora hoje. Essa homenagem da Igreja Católica, ela foi instituída no século X. Diz a história que foi na abadia beneditina de um lugar chamado Cluny, na França. E o Dia de Finados foi criado por um abade chamado Odilo, que depois foi canonizado como Santo Odilon. No dia 2 de novembro do ano 998, o abade Odilo sugeriu aos membros da sua abadia que todo ano aquele dia fosse dedicado para orações às almas daqueles que já partiram. E essa ação do abade Odilo foi pensada como um ato de caridade, na verdade, né? Porque a igreja acredita que boa parte das almas dos mortos está no purgatório. Elas estão no purgatório passando por um processo de purificação para que possam, um dia, ascender ao paraíso. E o abade, num gesto de compaixão, num gesto de generosidade, quis ajudar essas almas em sofrimento através das preces coletivas que seriam feitas nos dias de finados. Porque, segundo a visão da Igreja Católica, quando as almas estão no purgatório, elas necessitam da oração dos vivos para receber a misericórdia divina, para receber a intercessão dos santos, da Virgem Maria, de Jesus Cristo. E na Baixa Idade Média, mais ou menos entre os séculos X e XV, a prática de orações pela alma dos mortos se tornou bastante popular na Europa. Esse dia ficou conhecido pelo apelido de Dia de Todas as Almas. E nos dias atuais, apesar do grande processo que a civilização ocidental sofreu ao longo da modernidade, o Dia de Finados continua sendo uma data muito especial, porque é o dia em que muitas pessoas se lembram com carinho dos entes queridos que já se foram. É o dia em que milhões de pessoas vão aos cemitérios levar flores, levar velas, levar sentimentos, levar orações. E isso ajuda muito os espíritos desencarnados. Bom, agora eu vou passar para vocês a visão espírita, mais particularmente a visão umbandista do Dia de Finados. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ouvi um kardecista falar para mim o seguinte: não há necessidade de ir no cemitério no Dia de Finados, porque os nossos entes queridos que voltaram para o plano espiritual já não estão mais lá. Lá está apenas os restos mortais do corpo que aquele espírito usou quando estava na Terra. Esse kardecista falava para mim que se a gente comparar o corpo físico com uma roupa, o cemitério seria como se fosse um depósito de roupas velhas. E eu, como nasci e cresci no berço kardecista, durante muitos anos da minha vida, essa crença me acompanhou, né? Só que daí, quando eu conheci a Umbanda, eu comecei a ver o cemitério de uma outra maneira. Afinal de contas, eu descobri que existe uma população inteira de espíritos que trabalham dentro dos cemitérios, ajudando os recém-desencarnados. E hoje, quando eu vou no cemitério, é para prestar homenagens a esses espíritos que trabalham de uma maneira tão abnegada, ajudando os desencarnados que precisam. Eu, como umbandista,
eu entro no cemitério pedindo não apenas ajuda aos espíritos necessitados, mas principalmente agradecendo o povo da esquerda pelo amparo que eles proporcionam a todos nós. Hoje eu consigo conciliar a doutrina kardecista com a doutrina umbandista, pelo menos no que diz respeito ao cemitério. Porque hoje eu sei que o cemitério é só um ponto de passagem, é um lugar transitório para o espírito recém-desencarnado. Eu sei que a pessoa que desencarnou não vai morar no cemitério para sempre. Ela fica lá no cemitério apenas o tempo necessário para se desligar do corpo físico, né? E isso pode ser um processo rápido de alguns minutos, como também pode demorar várias décadas. Vai depender apenas da evolução do espírito que desencarnou. E as almas que estão no cemitério, elas recebem a ajuda necessária da espiritualidade para que isso aconteça. A função dos Exus e Pombagiras na Calunga Pequena é muito importante para isso. Eles são os trabalhadores do astral que se dedicam a ajudar os espíritos que estão passando pelo estágio de perturbação do desencarne. Mas, Evandro, eu não entendi. Para você é importante ou não é importante visitar o cemitério no dia de finados? Bom, gente, eu sou da opinião que toda forma de homenagem vale a pena. Afinal de contas, existe uma egrégora que foi criada no decorrer dos séculos para essa data específica, né? No dia 2 de novembro, milhões de mentes se conectam com o plano espiritual para homenagear os seus entes queridos. E essa egrégora formada é um bálsamo de alegria para os espíritos desencarnados. Muitas vezes, o espírito do familiar que morreu vem até a Terra atraído pelos pensamentos dos seus familiares para acompanhar a homenagem que é feita para eles. E não raras vezes, vocês veem pessoas se debulhando em lágrimas quando estão dentro dos cemitérios, né? Essa emotividade repentina que aflora nas pessoas nada mais é do que uma manifestação mediúnica. A pessoa está captando o sentimento do desencarnado que está lá do lado dela, abraçando, enviando vibrações de amor, de saudade. E o plano espiritual também se mobiliza para essa data tão importante. Gente, são organizadas verdadeiras caravanas do lado de lá para que os espíritos possam vir matar a saudade dos seus familiares. E muitos deles recebem a permissão de se encontrar com seus familiares quando os encarnados vão até o cemitério. O cemitério acaba atuando como um ponto de encontro dos familiares encarnados e desencarnados. Vocês entendem? Então, se você pergunta se eu acho importante da gente ir até o cemitério no dia de finados, eu digo que sim, é muito importante. As pessoas a quem vocês vão homenagear, elas estarão presentes do seu lado naquela hora. O dia de finados, no plano espiritual, é um dia de alegria. É quando o cemitério está em festa. Se vocês tivessem a capacidade de ver o quanto os espíritos se emocionam de reencontrar a sua família encarnada, naquele ponto de força, vocês também iriam chorar, agradecendo a Deus por aquela oportunidade. E olha, gente, eu vou contar um segredo para vocês. A espiritualidade de luz não perde nenhuma oportunidade de ajudar quem precisa. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes, a pessoa morre e fica vagando pelo mundo, né? Ou então ela acaba sendo aprisionada por espíritos perversos. Só que o nosso pensamento, o pensamento da pessoa que está encarnada, tem uma energia muito forte. Porque o nosso pensamento aqui na Terra está misturado com o ectoplasma, né? Daí o que acontece? Quando a pessoa vai lá no cemitério prestar sua homenagem a um ente querido que se foi, e se porventura esse espírito estiver perdido no plano astral, ele vai ser literalmente puxado para dentro do cemitério pela força do pensamento. Quando você está lá dentro do cemitério e manda sentimentos de amor, de saudade, de carinho, isso vai funcionar como um rebocador que puxa aquele espírito, onde quer que ele esteja, para o seu lado. E a espiritualidade de luz, os Exus e as Pombagiras, eles aproveitam esse fenômeno que ocorre tão espontaneamente para receber aquele espírito e para ajudar ele da melhor maneira possível. Muitos e muitos espíritos que são atraídos para o cemitério no dia de finados acabam sendo encaminhados para colônias de tratamento. Eu usei aqui um termo bem kardecista, né? Só para vocês entenderem. Colônias são sítios vibratórios. São cidades espirituais que existem em volta da Terra e que servem para cuidar dos espíritos. Agora eu vou falar para vocês o ponto de vista umbandista. Toda gira para mim é gira de finados. Afinal de contas, a gente cultua guias espirituais que nada mais são do que pessoas desencarnadas, né? Então, eu homenageio os desencarnados a cada gira. O dia 2 de novembro, para mim, é só mais uma oportunidade de homenagear os meus guias espirituais.
Mas assim, além dessa reverência aos espíritos desencarnados, o dia de finados é muito importante também para a gente cultuar o orixá Obaluayê, ou Omulu, como vocês queiram, porque é ele que cuida desse momento da transição. Obaluayê é o senhor das passagens, o orixá da morte e do renascimento. Eu não quero nem pensar que um dia eu pensei que Omulu não fosse um grande rei. Eu não quero nem pensar que um dia eu pensei que Omulu não fosse um grande rei. Ele é o rei da Calunga, ele é o rei. Omulu foi coroado pelas graças que ele fez. Ele é o rei da Calunga, ele é o rei. Omulu foi coroado pelas graças que ele fez. Ele mora num cruzeiro, sua casa não tem teto, não precisa de dinheiro. Ele mora em campo aberto, ele mora num cruzeiro, sua casa não tem teto, não precisa de dinheiro. Ele mora em campo aberto. Ele é o rei da Calunga, ele é o rei. Omulu foi coroado pelas graças que ele fez. Ele é o rei da Calunga, ele é o rei. Omulu foi coroado pelas graças que ele fez. E sabe de uma coisa, gente? Eu, como umbandista, eu tento ir ao cemitério pelo menos uma vez por mês, para saudar o povo da esquerda, para saudar o povo da Calunga e também para homenagear o Mulu. E eu prefiro fazer isso num dia específico. Eu dou preferência para visitar o cemitério na segunda-feira, porque esse é o dia mais propício para você saudar o povo da esquerda e para você fazer as suas homenagens para o Obaluayê. E não se esqueçam, gente, peçam licença para os guardiões para entrar e sair do cemitério. Quando vocês estiverem entrando no cemitério, peçam ao povo da esquerda que qualquer entidade que esteja acompanhando vocês naquele momento possa ser socorrida. E enquanto vocês estiverem lá dentro do cemitério, mantenham sempre o pensamento positivo, o bom astral, o sentimento elevado, porque, querendo ou não, o cemitério é um ponto de energia densa, né? Tem muito espírito em estado de sofrimento lá dentro. Espíritos lutando para se libertar do seu corpo físico. Lógico, dependendo da maneira que eles viveram e que eles morreram, né? E o seu pensamento e a sua atitude vai contribuir muito para ajudar ou para atrapalhar aqueles espíritos. Você, encarnado lá dentro do cemitério, atua como um verdadeiro imã para que os espíritos grudem em você e tentem aproveitar a sua presença lá para sair daquela situação, dependendo do tipo de pensamento que vocês carregam. E para que isso não aconteça, você precisa se manter conectado com seus guias espirituais durante todo o tempo em que você permanecer lá dentro da Calunga. E quando vocês saírem, peçam também para o povo da esquerda que fica lá na porteira para segurar qualquer espírito sofredor que esteja querendo sair com vocês do cemitério. Lembrem-se, pessoal, de sempre manter uma atitude respeitosa com a espiritualidade, porque, com o mesmo respeito que você trata a espiritualidade, você também será tratado por ela. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Falar sobre cemitério é um assunto muito vasto, porque tem muita coisa interessante que acontece lá dentro, que a maioria de nós não tem a mínima ideia. Eu acho que daria um livro de umas 500 páginas falar sobre a Calunga Pequena. Quem sabe um dia a gente não escreva sobre isso, né? Eu amo o cemitério. E, gente, se vocês gostaram do episódio de hoje, mandem um salve para mim. Entrem lá no site almadepoeta.com.br e mandem uma mensagem dizendo se gostaram, se não gostaram, se faz sentido para vocês tudo isso que eu falei. Compartilhem comigo a experiência que vocês têm com a Umbanda, com a espiritualidade. Eu vou gostar muito de ouvir a história de vocês. E não deixem de acompanhar o podcast pelas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Amazon Music, no YouTube. Qualquer plataforma de música que você entrar aí na internet, você vai encontrar o Alma de Poeta. Um grande abraço a todos, um ótimo feriado. Curtam bastante esse momento de reflexão para estreitar os laços com o plano espiritual e que o nosso Pai Obaluayê os abençoe. Ah, Totô, meu pai!